Hoje eu queria falar sobre um assunto que pode parecer desconexo no começo, mas eu juro que vai fazer sentido. Eu ando bastante deprimido e já tem muito tempo. E eu já tive experiências bem mais severas do que no momento, situações em que eu estive bem mais para baixo, bem mais inerte, bem mais incapaz de fazer qualquer coisa. E eu tive o privilégio de me conhecer nessas situações, de saber o que eu tenho que fazer para melhorar e o que me motiva, o que piora, etc. Ultimamente eu tenho passado por uma onda bem severa, bem para baixo, por conta de várias coisas que aconteceram comigo, que não cabe aqui dizer, mas uma das coisas que eu aprendi sobre mim mesmo, e em relação à depressão, pelo menos, é que eu preciso me movimentar, eu preciso exercitar o meu corpo, eu preciso me mexer, eu preciso suar, eu preciso estar leve nos meus pés. Então, nos últimos dias, eu tenho me dedicado justamente a isso. Eu decidi começar a voltar a acordar cedo, a me alimentar bem, a beber mais água, essas coisas básicas que todo mundo sabe, mas que são mais fáceis ditas do que feitas. Eu construí um pequeno momento, né? À medida que você faz uma coisa bacana, você se sente melhor sobre fazer mais coisas e a ação da coisa faz com que você entre num círculo positivo de feedback, num loop positivo. E aí, desde ontem, eu comecei a voltar a fazer shadowboxing, boxe sombra, a me movimentar, a focar principalmente na movimentação de pernas. Me inspirei muito num canal que eu vi recentemente. O cara ele fala a seguinte frase: é difícil você se sentir deprimido quando você é leve nos seus pés. É real, eu acho que sempre que eu tô pulando corda, ou que eu tô fazendo parkour, ou que eu tô tentando fazer algum tipo de esporte que me obriga a movimentar o meu corpo além de só ficar levantando carga, faz eu me sentir muito melhor comigo mesmo, faz eu me sentir mais competente no mundo. E hoje eu estava na academia, esse é o assunto do vídeo de hoje. E eu tenho deixado esse cardiozinho, esse boxe sombra pro final. Eu fiz todo o meu treino de peso, foi ótimo e tal, e aí fui para uma área na academia que é um pouco mais isolada, que nunca tem ninguém. É tipo uma área de crossfit. Eu não sei por que eles têm, porque nunca tem ninguém nessa área. É super lindo, arborizado, tudo maravilhoso. E eu comecei a fazer uma movimentação ali. Tem umas barras, então de vez em quando eu faço uns muscle-ups, faço umas flexões, etc. Eu tô treinando para fazer 100 flexões de uma vez, então eu faço ali. Mas principalmente o boxe sombra é um lugar muito agradável, aberto. E depois de alguns rounds disso, né, eu comecei bem devagar, eu tô bem enrijecido ainda. Veio uma pessoa e me tirou de lá. Disse que não era possível ficar ali sem um instrutor, porque a pessoa pode se machucar, etc. Agora, o cara que veio falar comigo era um estagiário, pelo menos estava escrito estagiário na blusa dele, e ele foi super de boa, tá? Ele foi super educado, ele falou comigo com muita educação, ele pediu desculpas várias vezes. Então ele claramente foi mandado por alguém da gerência, da secretaria lá da academia, sei lá, pra me tirar dali. Eu aceitei de boa, as regras são regras, né? Ele me sugeriu ir pra uma outra área, mas que tem um monte de gente, é muito menor, então não dá pra fazer boxe sombra e até eu explicar o que eu quero fazer, sabe? Você entra naquela posição ridícula que você tem que ficar explicando em voz alta, em público, o que você quer fazer e você fica... Eu me sinto pelo menos um showman, né? Como se eu quisesse atrair mais atenção do que eu de fato quero. Na verdade, eu só queria me movimentar. Bom, há um tempão que eu não faço vídeo sobre nada, porque nessa onda de desânimo, eu sinto que tudo que eu tenho para falar, ou as minhas ideias não são boas o suficiente. Eu sinto que eu não sou criativo bastante, agora com esse papo todo de inteligência artificial, eu tô com bastante dificuldade de criar coisas novas. Mas eu quis falar sobre esse assunto porque eu fiquei com um pensamento na cabeça que é a dificuldade das pessoas de conseguirem experimentar formas de movimentar o seu corpo com liberdade. A dificuldade que as pessoas têm de sair da mesmice quando o assunto é exercício físico. Eu tenho treinado numa academia que é bem gourmet, tem a ver com o lugar que eu estou morando agora. A população da academia são vários idosos, são pessoas que não estão levando muito a sério a parada, é mais uma coisa bem fofa, bem tranquila, não é uma crítica, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que isso se perpetua em outras academias também, que é essa ilusão
é tipo um fetiche, é como se existisse uma forma muito correta de fazer exercício físico e qualquer coisa fora daquela forma estruturada tá errado. Então você vê um monte de gente indo para academia levantando peso, enrijecendo os seus corpos, enrijecendo suas articulações, ficando duras. De vez em quando elas fazem cardio, fazem uma esteira, uma bicicleta, uma coisa qualquer, mas pouco se preocupam com movimento, com fluidez, com o uso do seu corpo com liberdade. Que eu acho que é uma coisa que só vem com experimentação. Você precisa fazer movimentos meio animalescos, você precisa experimentar diferentes modalidades. E mesmo quando você entra numa modalidade, por exemplo, sei lá, yoga ou circo, ou calistenia, o que seja, parkour, mesmo dentro daquilo você precisa pensar um pouco fora da caixa, você precisa ver qual é o seu nível e você precisa ver quais são os limites do seu corpo e o quanto que você consegue avançar dentro daquilo dali. E isso exige experimentação, exige certa liberdade. Então hoje, quando eu estava fazendo a minha sessão de carga, eu vi, por exemplo, uma instrutora com uma senhora um pouco mais velha que estava super em forma, aliás, as duas. Tanto a instrutora quanto a senhora. E a senhora estava fazendo barras fixas com a ajuda de um elástico. O que, assim, incrível. Muito maneiro. Só que ela estava pegando a barra assim, tipo, com o polegar para cima, né? Não agarrando por baixo aqui, com os polegares opositores. Sem querer ser um fiscal de forma, porque isso é um saco também, ela estava fazendo aquelas barras daquele jeito sem pensar, por exemplo, é possível que quando ela fosse fazer uma barra sem o elástico, que ela pode capar a mão, que ela não está fortalecendo a pegada tanto quanto ela poderia se ela usasse o polegar, ou até as próprias costas, né, que é o foco da barra fixa. E assim, como eu sou a autoridade extrema do assunto, eu me sinto obrigado em dizer que eu acho que as pessoas não se importam pelo seguinte fato: ela está transferindo a responsabilidade do exercício para um instrutor. Então existe uma certa passividade naquele movimento. É tipo, se eu me machucar ou se eu não estiver me fortalecendo tanto quanto eu poderia, a culpa não é minha. A culpa é da instrutora, a culpa é do responsável que eu contratei ou que a academia me ofereceu para fazer aquele exercício. E retira todo o potencial que você teria se você pesquisasse por si mesmo ou experimentasse por si mesmo. E assim, isso influencia em mim de alguma forma? Não. Isso me interessa de alguma forma? Não. Quando eu fui expulso lá da área, eu fui na garagem aqui do prédio, tem a quadra, eu posso fazer na rua, eu não me importo mais. Eu tô livre disso, eu não me importo. Me incomoda que é um espaço que eu pago para entrar e aí eu não sou permitido de fazer uma certa coisa que tem risco nenhum de fazer. Me incomoda, mas eu consigo em outro lugar. Eu já acumulei conhecimento suficiente ao longo do tempo, já experimentei o suficiente para improvisar e para achar outros lugares. Mas eu só achei que era importante comentar essa limitação que as pessoas se impõem a si mesmas. E se alguém aqui se importa com a minha opinião, não se imponha a essa limitação. Vai experimentar. Vai ver o que seu corpo consegue fazer, que tipo de movimento te inspira. É diferente para todo mundo. Eu gosto muito de pular corda, eu gosto muito de boxe sombra, eu gosto muito de sparring, embora é difícil ficar sempre achando um parceiro ou parceira para fazer sparring. Então o boxe sombra é muito bom. E era uma coisa que eu tinha esquecido sobre mim mesmo, e é uma coisa que tem feito muita diferença nesse desânimo que eu tenho sentido e que eu pretendo continuar fazendo. Você já foi expulso de algum espaço desse tipo? Qual é a sua história? Comenta aqui embaixo, por favor. É isso. Eu só queria fazer esse comentário e eu vejo vocês na próxima.